Mas então, Karina, é muito legal o filme, né? É, eu gostei muito. Você demorou quantas tentativas pra assistir mesmo? Oswaldo, eu não estava numa semana boa. Esse é o tipo de filme que você tem que estar muito atento, porque apesar dele ser bom, ele é muito lento. Então, se você tiver com sono, cara, você não vai conseguir assistir. E aí eu precisei assistir 5 vezes. Mas na quinta eu gostei muito. A quinta foi excelente. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é O Diabo de Cada Dia, de nome original The Devil All the Time, ou como a gente passou a chamar, O Diabo All the Time. Ou The Devil o tempo todo, né? Como quiser. O filme é de 2020, ele é dirigido por Antônio Campos, que eu acho que é mais conhecido por dirigir o filme da Christine, que não é sobre o carro assassino. E o filme estrela, na verdade, quem esse filme não estrela é uma pergunta mais pertinente, porque ele tem um elenco de peso aqui. Tem o Bill Skarsgård, o menino Homem-Aranha Tom Holland, o Robert Pattinson, a Riley Keough, o Sebastian Stan, a Mia Wasikowska, o Jason Clarke, Elisa Scanley e o Duda Dursley do Harry Potter. Teve bastante gente pedindo pra gente falar sobre esse filme nos comentários, e pra falar a verdade, eu achei que ele seria mais terror. Mas não é bem assim, ele é mais um thriller ou um mistério, apesar de não ter, na verdade, muito mistério na trama. Eu fui ver o filme sem saber nada e eu fiquei bem surpreso que ele, na verdade, é um filme que podia ser um neo-western, né, um faroeste recente. Mas, na verdade, eu acho que ele foi muito mais uma história de coincidências e desencontros no estilo dos irmãos Coen. Esse filme, na verdade, foi quase uma temporada de Fargo resumida em 2 horas e 20. E antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram esse filme, o que vocês acharam dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E, claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E hoje, na verdade, tem outra coisa pra falar pra vocês. Hoje eu vou falar sobre o Signomicon, que é um livro com um sistema de RPG de mesa de terror. Tem inspiração de Lovecraft, sim, mas ele não precisa ser um terror cósmico. O Danilo, que escreveu o livro, criou um sistema de jogo baseado na descoberta de signos e de significados, na investigação que geralmente acontece em histórias de terror. E o mestre que fizer o jogo pode encaixar esse sistema com outras temáticas de terror também, como demônios ou como vampiros, o que você quiser. Por que eu tô falando disso? Porque o Signomicon tá com um projeto de financiamento coletivo pelo Catarse, o link tá aí na descrição e vocês podem contribuir lá com valores diferentes para ajudar o lançamento em PDF e também do livro físico. Então se você curte terror, curte RPG de mesa, ainda mais uns RPGs com sistemas diferentes, dá uma olhada lá na página do Catarse e vê o que você pode fazer para fazer esse livro acontecer. Porque, além de tudo, é sempre bom apoiar as produções independentes daquilo que a gente gosta, né? E tendo dito isso, vamos à trama. A trama desse filme é meio difícil de explicar porque são muitos personagens com histórias que vão se entrelaçando ao longo de 2 décadas. Dá pra dizer que o protagonista do filme é o Tom Holland. A primeira parte do filme é sobre a infância dele e como o pai dele, que é o Bill Skarsgård, por ser muito religioso, traumatizou o menino. Já na segunda parte, ele já é adolescente ou um jovem adulto e mostra as desventuras da vida dele e da irmã adotiva dele. Tem um ato da história que é dedicado a essa irmã adotiva e como que ela virou órfã. Também tem a trama do Jason Clarke e da Riley Keough, que são um casal de assassinos. E tem o xerife Sebastian Stan, que tem um lance lá com a máfia e também é relevante para a história. São vários personagens diferentes, com suas peculiaridades, excentricidades, que acabam se encontrando em uma trama que poderia até ser uma comédia de erros, só que não tem a comédia, no caso. Por mais que esse filme tenha sido muito bom em vários aspectos, acho que onde ele se destaca mesmo é no mais óbvio, no mais fácil de analisar, que é a atuação e o roteiro. Eu gostei muito do roteiro, acho que é uma trama complexa, com muitos personagens, muitas subtramas que vão se conectando aos poucos com o passar do filme. E é tudo construído fora de ordem cronológica. Uma parte se passa nos anos 50, e essa parte vai e volta entre os personagens, voltando no tempo para mostrar os eventos que estavam acontecendo simultaneamente com núcleos de personagens diferentes. E a segunda metade é nos anos 60, e aí já é uma história linear mesmo. O filme tem um narrador não identificado que me deu uma vibe bem livro do Stephen King, porque o narrador não é imparcial, ele dá a opinião dele às vezes sobre o que está acontecendo, ele fala sobre os pensamentos que o personagem tá tendo que ninguém mais devia saber, e em certo momento ele até dá spoiler do próprio filme, que é uma coisa bem Stephen King de se fazer. No final de uma cena ele fala: e essa é a última vez que tal personagem viu a filha, e depois encontraram o corpo dela enterrado na floresta, alguma coisa assim. E aí, 30 minutos depois do filme, que a gente realmente vê a cena em que essa personagem morre. É um roteiro em que todos os elementos se encaixam. Todo personagem tem o seu propósito ali. E ele tem os elementos bem preparados. Uma das primeiras coisas que o filme faz é estabelecer a arma alemã que o Bill Skarsgård trouxe da guerra. E é óbvio que essa arma vai ser útil no final, quando o Tom Holland pega a arma e, enfim, aí já é spoilerzão.
O filme tem uma fotografia muito boa e um design de época muito bom também. Ele faz essa coisa bem zona rural dos Estados Unidos nos anos 50 e 60. E ainda tem algumas cenas mais exóticas, tipo o flashback de guerra do Bill Skarsgård, que precisa de mais uma ambientação, né, mais um figurino. E aí faz uma cena bem breve de Segunda Guerra Mundial. E o filme tem uns efeitos bons também. Talvez seja um dos maiores elementos de terror ali. Que são os efeitos brutais. Não são muitos, mas tem umas 2 ou 3 cenas de morte que tem um gore bem impactante. E ele tenta passar uma sensação mais realista do que a extravagância de filmes de terror ou até mesmo de alguns faroestes. A direção é muito boa também, o filme tem uma técnica legal, mas eu acho que é uma direção mais sutil. Ele não chama tanta atenção pra câmera com movimentos elaborados, nem nada disso. Acho que é uma direção que prioriza uns planos maiores, mais estáticos, pra dar mais destaque pros atores e ajudar a construir a tensão das cenas também. E tem várias cenas que são só um plano do ator fazendo um monólogo. Principalmente o Robert Pattinson e o Duda Dursley, que os dois interpretam padres e têm sermões muito marcantes, assim, em determinados momentos da narrativa. Tem até algumas cenas que eles são um pouco mais criativos. Tem uma cena que a gente acompanha o personagem do Robert Pattinson enquanto ele tá sendo um canalha escondido, mas isso é filmado de longe, como se ele estivesse sendo observado por alguém. E depois a gente descobre que de fato tinha alguém observando ele e que aqueles planos eram um plano de ponto de vista implícito ali. Também tem uma das subtramas do Jason Clarke e da Riley Keough que envolve fotografia. E aí tem uma cena no final que se passa na sala de revela foto, que os negativos ficam passando na tela. E isso acaba dando um efeito muito mais macabro do que se fosse a foto revelada ali. É uma montagem muito boa também. O filme tem momentos de tensão que são muito bem montados e esses momentos mais pro final de impasse, de standoff. Só tem uma cena que eu achei meio desnecessário que eles fizeram na montagem, mas aí a gente fala depois. Agora vamos falar dos personagens do filme, então a gente já entra em território de spoiler, vamos pra Spoiler Zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Então vamos falar dos atores e dos personagens. Primeira coisa que eu acho curiosa é como a maioria dos atores nesse filme ou é australiano ou é europeu, mas todos eles estão interpretando americanos do interior e fazendo um sotaque muito bom e bem convincente. O Bill Skarsgård, que é crush de 10 a cada 10 pessoas, tá muito bem no filme. Ele faz o pai religioso, que tem os traumas de guerra dele, toda essa questão com religião, e é uma figura bem assustadora. E ele tem esse lance da cruz, do altar, do sacrifício, e ele claramente é uma pessoa desequilibrada, né? Porque tem aquela cena que ele vai atrás dos caras que falaram da mulher dele, enche os caras de porrada, e depois ainda ensina pro filho como é que enche a pessoa de porrada, assim. Isso é inclusive uma temática do filme que é bem visível, que é como os filhos repetem o comportamento dos pais. Freud explica, mas não dá solução, né? Infelizmente. O Tom Holland pega essa fúria sutil do pai e tem uma cena que ele se vinga de uns caras que estavam fazendo bullying com a irmã dele. Essa inclusive é a cena da montagem brega que eu achei, porque quando ele tá no carro limpando o sangue da mão, corta pra cena que a gente já tinha visto no filme do Bill Skarsgård limpando o sangue da mão. É o filme falando pra gente, olha, você entendeu? Você entendeu que a gente quis dizer que ele tá igual o pai? É o olho do Sauron. É o equivalente visual do olho do Sauron, isso que eu ia falar. E a irmã, interpretada pela Lisa Scanlon, vira uma religiosa fervorosa, igual a mãe dela, e acaba tendo um caso com um pastor que arruina a vida dela completamente. Bem específico, né? Mas acontece com as duas. E a Mia Wasikowska, que faz a mãe, casa com o Duda Dursley. Ela, inclusive, tá bem apagada no filme, aparece pouco, mas o Duda Dursley tá sensacional. Inclusive, qual o nome dele? Porque eu estou me sentindo mal de chamar ele de Duda Dursley, sendo depois dessa performance toda. É Harry Melling, mas pode ficar tranquila que na edição vai aparecer o nome de verdade dele quando eu falo no elenco. Então tá bom. Que curioso ele chama Harry, né? Uma das cenas mais esquisitas e mais tensas do filme é quando o Duda Dursley mata a própria mulher e fica gritando pra Deus ressuscitar ela. E esse plano dele não dá muito certo, né? Então é uma cena bem esquisita mesmo. Mas o pastor com quem a filha tem o caso, que é o Robert Pattinson, é o grande destaque do filme pra mim. Ele consegue fazer o personagem mais desprezível em uma história que é lotada de gente desprezível. Você vê na cara dele que ele é um babaca e que ele não presta. Ele é um pastor que usa a influência dele pra transar com as meninas da vila, depois manipula elas, manipula a vila, faz um gaslighting em todo mundo e sai como inocente da história, como se elas fossem as culpadas. É o típico personagem que faz você ficar envolvido na história porque você acha que ele vai sair impune porque parece ser esse tipo de personagem, mas não é esse tipo de filme. O que acontece é que o Tom Holland entra em várias enrascadas com pessoas horríveis, mas ele mete bala em todo mundo. A cena que ele mata o Robert Pattinson, pra mim, é o ponto alto do filme. Não, os dois estão muito bons. E você fica emocionado, sabe? Você fica, não, mata mesmo, mata sim. Igual o tia vendo novela.
O filme também tem o Jason Clarke fazendo outro personagem bem nojento, com cara de doente. Ele tá com cara de doente o filme inteiro. Ele é o serial killer fotógrafo que gosta de tirar foto da esposa dele com os caras mortos. E ele mata depois de pegar os caras na estrada e tal. Esse cara é difícil de olhar pra cara dele. Ele é muito repugnante. Ele tem uma caracterização bem específica e esquisita, mas que funciona pra trama, né? Porque é uma trama meio específica e esquisita. A mulher dele é a Riley Keough, que tem os próprios dramas ao longo do filme, mas que acabam que não descambam em nada, não. Ela meio que tá sempre quase fazendo alguma coisa pra escapar do marido assassino dela, mas acaba não fazendo nada e morre de uma forma totalmente desnecessária no final. E tem o personagem do xerife, o Sebastian Stan, que tem essa subtrama dele lidando com a máfia que tava subornando ele, e ele acaba sendo o desafio final pelo qual o Tom Holland tem que passar. E uma curiosidade é que o Sebastian Stan ele é conhecido por fazer o Soldado Invernal nos filmes da Marvel, Soldado Invernal, que é o segundo Capitão América. E quem ia fazer o personagem do xerife nesse filme ia ser o Chris Evans, mas o Chris Evans não pôde e colocaram o Sebastian Stan no lugar. Achei irônico. Isso que eu acho que me deu essa sensação de faroeste, esses personagens do xerife corrupto e do pastor manipulador nessa cidade pequena. Todos parecem personagens de vilão de faroeste. E o Tom Holland é o moço do bem com uma pistola que acaba sem querer no meio dessas tramas todas e tem que se virar pra sair dali. Acho que pra encerrar o vídeo a gente tem que comentar sobre essa temática geral do filme também, que até pelo nome é sobre religião, que tem muito comentário sobre fanatismo religioso aqui, e também sobre quem são de fato os diabos de cada dia. O Robert Pattinson é o pior caso, porque ele é mau só por ser mau mesmo. Ele usa a posição de poder religioso dele pra abusar das meninas e ele tem plena consciência do que ele tá fazendo. Os outros casos são mais acidentais, assim, de fé cega mesmo. Tipo o Bill Skarsgård, que não sabe lidar com a crise dele e acaba fazendo tudo em nome da religião. E o Duda Dudley, que mata a mulher real, achando que ela vai ser ressuscitada. Tipo, ele não faz de maldade, ele faz de ignorância mesmo, de fé maluca. Até tem algumas pessoas no filme que são religiosas e são boas pessoas, tipo a Mia Wasikowska, a Elisa Scanley e a avó do Tom Holland também, mas ou elas são tratadas como pessoas muito ingênuas, ou elas só não têm uma participação tão grande na trama assim. O foco do filme é mostrar sobre o fanatismo religioso das pessoas e sobre a maldade, né, da galera que se aproveita também da fé alheia pra proveito próprio. Enfim, talvez não fosse exatamente o tipo de filme pra gente falar aqui no canal, mas já que tem diabo no meio, bora fazendo, né? A gente gostou bastante do filme, eu gosto de Fargo, eu gosto dos irmãos Coen, e acho que esse filme talvez simule demais o estilo deles, mas tem uma história muito boa e atuações excelentes. A categoria que a gente coloca no final é sensacional. Só uma dica, tá? Assiste esse filme quando vocês estiverem, tipo, descansados, porque ele é lento. É muito interessante, você fica realmente querendo saber o que vai acontecer, quem são aquelas pessoas, como que a história vai desenrolar, mas o filme é muito lento. Então, assim, bebe um café e vai assistir.